Oi, gente, bom dia. Oba, estamos começando já o nosso sexto mês, né, turma? A minha turma querida, que eu estou com muita saudade. E até acho que a gente já pode se encontrar assim de pouquinho, né? Mas vamos só esperar, né, o decreto do governo dizendo que a gente já pode retomar para a gente se encontrar, dois, três, quatro, como for. A gente aguarda, enquanto isso a gente não perde tempo, estamos aqui. E agora no passe de mágicas, né? Nós vamos aprender assim, nesse passe de mágica. Conteúdo tão essencial para vocês, todos os conteúdos muito essenciais. Né? Então vamos estudar nessa aula de hoje a função sintática dos pronomes relativos. Já estudamos pronomes relativos, os pronomes que introduzem as orações subordinadas adjetivas, certo? E hoje nós vamos saber essa função sintática de cada um. Então vejam, funções sintáticas dos pronomes relativos. Como os demais tipos de pronomes, o pronome relativo exerce uma função sintática específica na oração de que faz parte. Assim, ele pode desempenhar a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo ou agente da passiva. É muito fácil, não é, gente? É você localizar o pronome relativo e ver a sua função. Como fazer isso? Observe. Com passadas, eu vou explicar bem detalhado para vocês a localização do pronome relativo e logo em seguida qual é a função sintática que ele exerce. Lembrando que são essas as funções sintáticas. Então vejam, olhem, eu tenho aqui, viajarão apenas os alunos que jogarão no sábado. Vocês observem que eu tenho um pronome relativo, tá aqui, tá marcado, que. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele possui um antecedente. Quem jogarão no sábado? Os alunos. Então, esse que, ele é um pronome relativo, porque ele tem um antecedente que é os alunos. Então, eu vou querer saber qual é a função sintática deste que. Se eu tenho um período composto, então eu tenho a primeira oração e eu tenho a segunda oração. Então, quem é a primeira oração? Viajarão apenas os alunos. Tudo bem. Eu já sei que é a primeira oração. Agora eu vou trabalhar a segunda. Quem é a segunda oração? Eu tenho que pegar isso aqui, olha, esse trecho e transformar numa oração. Eu tenho que saber que esse que, ele tem a mesma função de os alunos. Então aqui eu vou substituir. Aqui eu sei que é os alunos. Os alunos jogarão no sábado. Então essa frase está fácil, porque ela já está numa ordem direta. Então, qual é a função do quê? Ficou fácil demais, né, gente? Olha, os alunos jogarão no sábado. Então os alunos jogarão. Quem jogarão? Os alunos. Não é assim que eu localizo o sujeito, perguntando quem? Então, tá aqui, então, esse que, ele vai ter a função sintática de sujeito. Ok, gente? Compreenderam? Eu vou voltar novamente para que vocês possam entender melhor. Pronto. Eu tenho aqui a oração. Voltar apenas os alunos que jogarão no sábado. Tenho a primeira e a segunda oração. Eu quero saber qual é a função sintática deste que. Então, este que, eu sei que ele vale os alunos, porque é o antecedente dele. Então, vou colocar aqui os alunos. Essa oração já está numa ordem direta, não vou organizar nada. Olha, os alunos jogarão no sábado. Pronto. Os alunos. Então, dessa segunda oração, os alunos jogarão no sábado, qual a função de os alunos? Sujeito. Então, se é sujeito, esse que vai ter a função sintática de sujeito. Muito fácil. Veja a segunda. Deixo as coisas que amo. Deixo as coisas que amo. Primeira oração, deixo as coisas que amo, a segunda. Esse que tem valor de as coisas. Então, vou substituir o que por as coisas. A oração vai ficar assim, olha. Amo as coisas. Amo o quê? As coisas. As coisas é objeto direto. Então, qual a função sintática desse que?
objeto direto. Amo as coisas. Essa oração estava numa ordem inversa. Aí eu só organizo. Eu, tá implícito o sujeito, né? Eu amo as coisas. Eu amo o quê? Eu faço a pergunta o quê? Então, esse que é objeto direto. Então, o primeiro que tem a função de sujeito, esse segundo que tem a função de objeto direto. É tudo muito prático. E agora, vejam como é prático, é só prestar atenção. Olha, o remédio de que preciso é descanso. Eu tenho a primeira oração? Não. Quem é a primeira oração, professora? A primeira oração precisa de verbo. Ela continua lá do outro lado. Então, quem é a primeira oração? O remédio é descanso. Essa é a primeira oração. Quem é a segunda? De que preciso? Então é essa oração que eu vou trabalhar para poder descobrir qual a função sintática do que. Lembrando que esse que tem o mesmo valor de remédio. Então, eu tenho a segunda oração. De que preciso? Vamos botar na ordem direta. Eu preciso. Observe, preciso, está na primeira pessoa, eu sei que o sujeito é eu. Está oculto, né, gente? Então, eu preciso de quê? Eu preciso do remédio. Então, do remédio é o objeto indireto. Então esse que tem a função de objeto indireto. Ok, gente? Vamos passando adiante. Olha, o predicativo ele é tão fácil de localizar, né, gente? Porque predicativo é uma qualidade atribuída, está sempre ao lado de verbo de ligação. Olha o verbo de ligação aqui. Agora ele é o jogador. Primeira oração. Segunda, que sempre foi. Então, quem é o quê? O que tem a função de jogador. Então, ele sempre foi jogador, botando na ordem. Foi um verbo de ligação, certo? Está ligando, foi o quê? Jogador. Então, eu vou ter aí, no caso, predicativo do sujeito. Sempre foi jogador, sempre após o verbo de ligação, uma qualidade. Ele, né, foi jogador. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, o predicativo, uma dica para vocês, que ele sempre está terminando com o verbo de ligação. Sempre na segunda oração aqui eu vou encontrar esse verbo de ligação, certo? Então, neste caso, ele é predicativo. É uma qualidade atribuída. Bom, o pronome relativo também tem a função, né, aí de complemento nominal. Assistiu à palestra do educador, de quem era admiradora. Então, eu sei que de quem tem a função de educador. Então, substituindo, né? Vamos logo para a substituição. Era admiradora do educador. Admiradora é um nome que pede complemento. Admiradora do educador, complemento nominal. É sempre o nome que vai pedir complemento. Também é muito fácil a gente localizar esse nome que pede complemento. Ele vai ser completiva, ele vai ser complemento nominal. Ok? Esse que. Adjunto adverbial. A fome nos países em que não há distribuição de renda. Então, eu sei que em que lugar, países, tem um valor de, em que tem um valor de países. Então, colocando a segunda oração também, a gente logo percebe. Não há distribuição de renda nos países, naquele lugar. Adjunto adverbial de lugar. Ok, gente? Então, ficou fácil? Complemento nominal, adjunto adverbial. Se vocês tiverem ficado na dúvida, voltem lá. É muito prático a gente ver isso aí, gente. Volte o conteúdo. Opa, parei. Deixa eu voltar esses slides aqui novamente, né? Isso é o legal dessa aula, desse tipo de aula, que você pode estar repetindo quando você tiver alguma dúvida, tá bom? Adjunto adnominal. O professor cuja casa foi assaltada mora aqui perto. Quem é a primeira oração? O professor mora aqui perto. Quem é a segunda? Cuja casa foi assaltada. Certo? Então, fica o quê? A casa do professor foi assaltada. Você sabe que esse cuja, sempre ele tem um valor de adjunto adnominal. Que olha, a casa do professor foi assaltada. Você sabe que cuja é a casa do professor, né? Cuja. Neste caso, ele vai ter a função de adjunto adnominal. Agenda passiva, esse aqui é mais prático mesmo. O professor por quem o réu foi interpelado manteve-se impassível. Que é a primeira oração? O professor manteve-se impassível. Que é a segunda? Por quem o réu foi interpelado. Então, substituindo quem, né, o promotor. Então, você coloca na ordem, o réu foi interpelado pelo promotor.
agente da passiva, né? Como que a gente descobre quem é o agente da passiva? É o ser que pratica a ação, certo? Quando a oração está na voz passiva. Aí, pela locução verbal, você detecta também, né? Então, esse é o agente da passiva. Então, muito prático, mais uma dica. Observações. O pronome relativo cuja, cujo, cujas, né, é empregado em circunstâncias diferentes daquelas em que são empregados os demais pronomes relativos. Ele liga dois termos, estabelecendo uma relação de posse. Por isso, sua função é de adjunta nominal. Então, sempre que vocês virem o cujo e suas variações, cujo, cujas, sempre ele vai ser um adjunta nominal. Era uma poetisa cujas mãos araram a terra. Então, sempre você vai ter, né, como adjunta nominal. O pronome relativo onde, outra dica, somente é usado para indicar uma ideia de lugar concreto. Neste caso, a função é de adjunta adverbial. Se o contexto fizer referência a uma situação, deve-se usar a expressão em que. Veja, o clube onde treino estará fechado. Então, esse pronome relativo, ele é um adjunto adverbial. Parecia um debate onde, em que ninguém sabia nada. Então, esse adjunto nominal e o adjunto adverbial, jamais vocês vão confundir. O cujo, onde, lugar e quando indica posse, adjunto adnominal. Ok, gente? Fica uma dica para ninguém ficar na dúvida. Então, hora do treino. Atividades na gramática, abram lá, né? Vejam lá o capítulo de função sintática do pronome relativo. E vocês farão essa atividade aí. Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho.